Olá, boa noite, tudo bem? Eu sou Carolina Borges, estamos dando início hoje à sequência de lives da Maratona Enéa Luz. Hoje teremos a realização da nossa terceira live com a participação de um convidado muito especial. Teremos a participação do convidado Luiz Melo, que é psicólogo, direto de Florianópolis, está lá conosco hoje abordando o tema A Melhor Versão de Ti, mesmo em tempos de quarentena, né? Então aqui eu vou apresentar o nosso convidado. Em seguida, eu vou convidá-lo a ingressar aqui conosco, né, e iniciar essa participação. Para você que chegou agora aqui na nossa live, né, pega o aviãozinho, né, e chama os teus amigos, conhecidos, né, colegas de trabalho, parentes, pessoas, de alguma forma que podem ser beneficiados com esse conteúdo. Alguém que você observa que tem apresentado um comportamento de ansiedade, medo ou preocupação, né, nesses períodos de confinamento. Estamos começando agora, então vai, manda o aviãozinho, chama essas pessoas, porque estamos começando agora. Bom, para você que não conhece, o nosso convidado hoje, mega especial, chama-se Luiz Melo, que aceitou prontamente o convite de fazer parte dessa corrente do bem, desse trabalho voluntário, que é a Maratona de Lives Enéa Luz, né? Então, fico muito grata desde já pela participação desta pessoa, né? Que vocês vão conhecer como ele é incrível, como ele é extraordinário, o quanto ele também é apaixonado pelo Eneagrama, assim como eu, tá? Então, Luiz Melo, ele tem 57 anos, é psicólogo, né? Como ele colocou, manezinho de Floripa, casado com Sueli, pai de Lucas e Cindy, com formações em psicologia reichiana, Core Energetics, terapia comunitária e Eneagrama, tanto pela técnica de EPTP, como também pela formação Eneagrama Shalom, com o nosso queridíssimo Padre Domingos da Cunha. Ele também facilita como voluntário o grupo GEAC, que significa Grupos de Estudo de Autoconhecimento Transformador, que ele vai explicar um pouco para a gente, né, o que é esse projeto, o que é que eles promovem lá dentro, certo? Onde se faz uma abordagem integrativa entre o Eneagrama e a psicologia espírita, né? Então é uma experiência bem bacana, né, que ele vai nos contactar. E o Facebook dele, né, e também o seu Instagram é Luiz Psicólogo. Então, sem mais delongas, eu vou aqui convidá-lo. E você, né, que está aqui conosco, se estiver ouvindo bem, se estiver com uma boa imagem, coloca aqui os coraçõezinhos para eu saber que o som está bom, que a imagem está boa. E também manda aqui, né, esse aviãozinho e chama os teus amigos, os teus parentes, os teus colegas de trabalho, as pessoas que você ama, para estar aqui conosco nessa live de hoje, ok? Olá! Oi, Carol, tudo bem? Tudo bem, Luiz? Seja muito bem-vindo. Obrigado. Fico feliz de estar com você aqui hoje. Felicidade é minha. Bom, eu te apresentei aqui, né? é, que você trabalha como psicólogo, né? Que você também trabalha como professor de Eneagrama, né? No curso de psicologia transpessoal e também faz um trabalho voluntário, né? No grupo, até que você me pontuou algumas vezes no nosso bate-papo, que é o grupo GEAC, não é isso? Que Sim. é o grupo de estudo de autoconhecimento transformador. Luiz, fala um pouquinho Isso. desse projeto para a gente conhecer, né, o que é que esse grupo promove, quais são as ações que ele executa. Explica para a gente. GEAC, né, são as iniciais de Grupo de Estudo do Autoconhecimento. A gente diz que o nosso trabalho é de autoconhecimento transformador, Carol, e nossos ouvintes aí, nossos participantes, porque a gente procura trabalhar de um jeito que não fique apenas teórico, né? O nosso objetivo não é apenas que a pessoa tenha
mais conteúdos, mais conhecimentos, mais informações, mas que isso acabe não resultando numa transformação. Então, o nosso foco é que esses conteúdos, essas ferramentas, elas possam nos permitir fazer vivências, fazer práticas que nos ajudem, então, a produzir isso que a Carol chamou de forma tão bonita quando me convidou para a nossa conversa de hoje, a gente buscar a melhor versão de nós mesmos, né? E a gente percebe que, para isso, não basta apenas a gente adquirir conteúdos de fora, a gente precisa mergulhar e buscar os conteúdos internos. Então, esse é um trabalho que é feito na nossa ONG aqui em Florianópolis. Nós participamos de uma ONG espírita, que chama CEED, Seara Espírita Entreposto da Fé, que faz um trabalho não só espiritual, mas faz um trabalho socioeducativo. A gente hoje tem matriculadas na nossa ONG 400 crianças de 1 a 14 anos, então a gente faz um grande trabalho socioeducacional também. E dentro desse trabalho socioeducacional e espiritual, há alguns anos a gente vem desenvolvendo também esse grupo de estudo, que já passou por vários formatos diferentes, a gente sempre, todo ano, vem buscando formatos. E esse ano, inclusive, está rolando nesse momento, começou em dezembro do ano passado, a primeira experiência virtual. E a gente começou esse grupo online, viu, Carol? Antes de saber da pandemia, ou pelo menos... Nossa! Isso é muito sincrônico. Pois é, a gente começou em dezembro. Em dezembro eu tirei férias, eu tenho um trabalho no governo, e aí eu e a minha esposa Sueli decidimos não viajar, e me veio aquele, quem sabe a gente vai começar a fazer um grupo para quem não pode estar presente, né, presencialmente, várias pessoas pediam e tal. A gente normalmente fazia um grupo de um trabalho de 3 meses, já teve também maior. E começamos, e no meio do trabalho, né, a gente tomou conhecimento aí da pandemia, e até agora a gente continua estudando, e tem uma turma muito bacana aí. Eu acho que tem algum dos nossos amigos aí que estão com a gente hoje, Carol. Que ótimo! Né? Quem for aqui do grupo da GEAC, dá um alô, né? Se apresenta aqui nos comentários, né? Participa conosco, né? A proposta dessa live é que seja algo interativo, tá? Bom, Luiz, fala para mim, qual é o perfil das pessoas que participam desse grupo de estudo? É só voltado para psicólogos, tem terapeutas holísticos, tem curiosos, tem profissionais de outras áreas, né? Qual é o perfil do participante da GEAC? Muito boa pergunta, Carol. A gente está fazendo aqui em Floripa, dentro da nossa casa da SEED, nessa instituição, que é uma família espiritual para a gente, viu, Carol? Um trabalho comunitário. Então, eu costumo dizer, assim, sem nenhuma pretensão, que a abordagem que a gente usa do Enneagrama é uma abordagem transpessoal, porque a gente não trabalha só a personalidade, a gente trabalha a essência. Acredito que tu deve introduzir esse assunto para nossos convidados hoje, né? Então, a gente trabalha o lado pessoal, mas também trabalha o lado transpessoal do ser, e a gente faz uma perspectiva comunitária. Eu tenho uma formação, eu sou terapeuta comunitário, inclusive originário aí de Fortaleza. Eu estudei com a doutora Adalberto Barreto, um grande mestre. Grande mestre. Que ele faz, sim, a terapia. Eu e a minha esposa, a gente, inclusive, organizou uma turma aqui em Florianópolis. Então, qual é o nosso foco? O nosso trabalho é voltado para a comunidade. E a coisa é voluntária, gratuita, e aquilo que a gente chama também, o nosso foco, a nossa vontade, viu, Carol? É democratizar o autoconhecimento. Porque às vezes eu fico um pouco assim, preocupado quando eu vejo que para a pessoa poder fazer um curso de Enneagrama ou qualquer outra de tantas abordagens boas que tem, é muito caro, ou a pessoa precisa viajar, ou a pessoa precisa comprar muito material. E aqui na nossa casa, que está inserido bem numa comunidade de baixa renda de Florianópolis, que chama Monte Verde, atrás do Floripa Shopping, aqui próximo de casa, eu moro no Sambaqui, numa praia, aqui indo para o norte da ilha, a gente tem pessoas de todos os níveis culturais, a gente tem pessoa que é graduada, que é pós-graduada, tem até uma amiga nossa que é doutora em psicologia, mas ao mesmo tempo a gente tem pessoas que têm profissões diversas, a gente tem professores, a gente também tem pessoas que são terapeutas. Então é um grupo bem eclético, e isso foi muito bacana, porque a gente aprende sobre nós, sobre o outro, e nessa ideia também de que há uma troca, né, entre as pessoas, e a gente aprende mais com as pessoas do que com os livros. Muito bacana. Luiz, eu me lembrei aqui
quando você falou da experiência do projeto da GEAC, né, falou também que se aprendeu um pouco com o doutor Adalberto, eu lembrei de uma aula que eu tive na Unipaz, com o padre Rino Bonvini, né, que ele falou do movimento MSMC, Movimento de Saúde Mental Comunitária, né, em que ele traz práticas integrativas de saúde. E eu acho interessante porque ele participou, ele criou uma metodologia específica, né? Ele tem inclusive uma apostila que ele veicula no mundo inteiro, né? Que essa apostila serve de uma referência, né? E ele faz também um curso de formação, né? Nesse terapeuta comunitário. E ele falou de 3 princípios básicos que ele utiliza, né? Nesse trabalho comunitário. A sintropia, a hematopoiese e a trofolax, né? O que é isso? Ele falou que a própria comunidade tem uma capacidade de autogestão. E ele disse que passou a observar as formiguinhas. E disse que as formiguinhas, elas se comunicavam quando elas entrelaçavam, né, as perninhas dela, e aí elas passavam a comunicação de uma para as outras. E diz que, de alguma forma, isso também acontece no trabalho comunitário, né? Que quando uma pessoa é beneficiada por um trabalho desse, ela vai ali no boca a boca e vai comunicando para os outros, e o próprio testemunho de uma pessoa que foi beneficiada, né, ele serve para também servir de modelo para outras pessoas, né? Então, como funciona esse trabalho? O que é que se observa na comunidade? O que é que a comunidade relata de benefícios? Se você puder citar um caso específico, né, sem dar nome, de um trabalho que foi feito, para poder clarear um pouco ou exemplificar, né? Antes disso, eu quero agradecer a participação, né? Nós temos aqui, eu vi que tem algumas pessoas da GEAC que se apresentaram, né? Então, sejam muito bem-vindos, né? Que seja, né? A gente tem mais a aprender do que a ensinar. Quero também agradecer a presença da Otília, da Estequequeto, né, que é psicanalista também, ela é nossa locutora do programa Mente e Alma, né, daqui da Francis Menezes, que acabou de entrar, que é de Ilhéus, né, então tem uma turma muito boa aqui nos ouvindo, né, que sejam bem-vindos, participem, comentem, nessa live aqui é para vocês. Então, Luiz, conta pra gente, né, Vládia também, Vládia Medeiros, né, muita gente boa e gente do bem que está aqui conosco, a energia está muito bacana. Então, eu quero que você conta para a gente, né, relatos, né, de pessoas, famílias, o que é que você observa, se puder citar um exemplo para a gente, seria bem bacana. Ó, Carol, tocasse num ponto que me encanta desse trabalho, né? Que é feito também dentro de um coletivo, não é o Luiz Melo, né? É um coletivo onde que eu estou ali atuando como facilitador. Mas olha que interessante. A gente vem alguns anos fazendo e a cada ano a gente tenta dar um outro formato, ver o que funciona melhor. E eu vou te dizer o pulo do gato desse trabalho que a gente vem aí já, com certeza, 6, 7. Se a gente ver bem, desde o início, é mais de 10 anos que a gente vem e o Enneagrama entrou em algum momento. Antes a gente estudava o autoconhecimento, numa visão mais específica da psicologia espírita, e a gente foi vendo que o Enneagrama trazia uma contribuição inestimável para aquela busca que a gente já estava fazendo, de juntar o campo da ciência, da psicologia, com o campo da espiritualidade, da nossa vertente, do nosso caminho espiritual, que é o de Kardec. Ok. Olha que bacana. Nos últimos anos, os grupos que a gente formou nos últimos anos, a gente criou subgrupos por eneatipo. Nossa! Isso. Então, por exemplo, na turma de 2019, que a gente chama de GEAC 2019, a gente foi botando o nome, né? No ano passado, o que acontece? A gente fez um trabalho inicial, vamos dizer aí, um mês e meio, com um encontro só semanal, 1h30, 2 horinhas no máximo, então era pouco tempo. A gente fez todo um trabalho inicial de falar dos novos perfis, que está aqui atrás de mim o símbolo, tentando fazer de uma forma lúdica. A gente gosta muito de trabalhar com a arte, a gente acha que a arte é um mediador fantástico, porque autoconhecimento não precisa ser uma coisa sofrida, chata,
né? Pode ser uma coisa divertida, e como eu sou tipo 7, para mim a diversão é importante. Para ti eu sei que também é, né? Então, em algum momento, principalmente o ano passado, a gente teve essa experiência muito bacana, os 2 últimos anos, 2018 e 2019, quem está aqui pode até comentar, a gente chegou em determinado momento e o que aconteceu? Depois de um mês e meio, as pessoas já estavam se identificando com o seu traço principal, né, com o seu eneatipo, o traço principal do Enneagrama, e a gente fez uma proposta de as pessoas se reunirem com o seu grupo do seu eneatipo, por exemplo, os 7. Os sete adoraram, né? Só os que mais adoraram, na verdade, foram os tipos 2, né? Porque aí os tipos 2 foram 5, eu acho que no ano passado, 2018, pelo menos, acho que tinha mais de 10 pessoas do tipo 2. Então elas se encontravam, elas mandavam foto para o grupo, sempre tomando um cafezinho, sempre alguém levava um bolinho. A reunião do grupo 2 era maravilhosa, né? E era do tipo 7, sempre acabava no happy hour. Então, olha que bacana. Além do encontro semanal que a gente tinha, que era há pouco tempo, qual foi a nossa ideia? As pessoas se encontraram porque tinham, vamos dizer assim, perfis semelhantes, embora, claro, cada personalidade é um mosaico, e eles estudavam juntos algum material que a gente distribuía. Cada ano a gente distribuía um material um pouco diferente, né? O ano passado, inclusive, a gente trabalhou com o material do Cursino, falando um pouquinho que também a gente olhando como isso também ajuda na questão da liderança. Então, cada ano a gente foi usando material para enriquecer, porque tem pessoas que repetem o grupo, né? As pessoas estudavam e depois elas vinham para o grupão fazer um seminário. Ou a gente fez um seminário, ou fez um painel, a gente modificou um pouco a técnica, né? Porque eu fiz uma formação com o Orano e Paz, que trabalha mais o painel, que o Domingos também trabalha, maravilhoso. Então, quem, na verdade, falava de cada um dos arquétipos, os 9 grandes perfis, não era o Luiz Melo. A gente deu uma introdução no início, estimulou, motivou. A minha mulher gosta dessa expressão. Eu digo assim, eu me acho menos um professor de autoconhecimento e muito mais um animador de torcida. Porque, na verdade, se a gente motivar as pessoas, as ferramentas hoje estão muito acessíveis. A pessoa não precisa nem comprar livro. Hoje tem PDF, tem as lives da Carolina, tem os YouTube. O pessoal agora está mais generoso ainda, distribuindo tudo aí. Aí as pessoas iam lá, estudavam, e era muito lindo. Essa parte que eu quero dizer, muito lindo, porque aí o grupo vinha, vamos dizer assim, o Eneatipo 7, que é a minha turma, a minha tribo, de 2018... panelinha. Tu não acredita o que eles fizeram. Eles fizeram uma aula show, literalmente. Nossa, muito bacana. Eles criaram um mote para falar do tipo 7, e eles, de fato, fizeram a coisa que eu acho... Bárbara, eles entraram na energia do 7 para as pessoas sentirem a energia do 7. Então, eles brincaram dizendo que era o planeta Seven, e aí eles trouxeram um macaco de brinquedo, trouxeram um cacho de banana, trouxeram luz, apagaram a luz. Então, fizeram uma verdadeira... Fizeram uma festa. Isso. E o que é bacana, então, respondendo a tua pergunta? Existem muitas situações que só o fato, viu, Carol, de a gente estimular as pessoas a se encontrarem para falar de si, falar dos seus sentimentos, falar da sua vida. Então, as trocas que a gente... elas vão muito além da gente, porque, um exemplo prático, lá no grupo 2, né? Tinha uma mãe que estava muito com dificuldade com o filho, porque ela, né, aquela coisa toda, codependência emocional. Mas lá já tem outra mãe que já tem um perfil um pouquinho diferente. Não, mas olha, não é bem assim. Porque se a gente dá demais, às vezes tem que apertar um pouco. E olha, nós temos também a flecha 8, a gente sabe ser bravo quando precisa. Então as pessoas, nessa ideia comunitária, os livros são maravilhosos, as referências são maravilhosas, senão a gente não tinha nada disso. Mas fazer as pessoas se encontrarem e trocar experiência de vida, que é o mesmo princípio da terapia comunitária. Na terapia comunitária, o terapeuta comunitário não é o dono do saber e da razão. O terapeuta comunitário ele estimula a comunidade a ver a riqueza e um auxiliar o outro com aquilo que ele aprendeu na universidade da vida. Perfeito. Eu estou achando engraçado, né? Além dessa festa do 7, né? Alguém comentou aqui que diz que já está na energia do 7, né? E Francis de Ilhéus, ela comentou, né? Você citou como foi a reunião dos 2, e tem uma 2 aqui rindo, que é a Otília, né? Que inclusive a gente fez um processo de coach juntas, né? Como a Francis disse, e como foi a reunião dos 3, pegou fogo?
Bom, minha pergunta é, a proposta Sim. inicial desses encontros era um grupo terapêutico? Ou era uma roda de conversa? Qual era a finalidade central? Porque eu percebo que você talvez deixou que acontecesse um fator sistêmico, que o próprio grupo também, né, que é o que a gente fala hoje, das metodologias mais modernas de ensino, né, metodologia invertida, colocando o aluno como protagonista desse projeto. Né? Outra aqui, né, a Suzana Ribeiro, dizendo, e os 6 fugiram com medo. Tem muita gente boa nessa live, estou gostando, hein? Tá bonito o negócio. Pena que a gente não pode Tô ver todo gostando. mundo, mas Bom, muito bom. Então, assim, fala para mim qual foi a proposta inicial, né? Era uma roda terapêutica, era uma roda de conversa, era uma roda de partilha, né? ó, Era uma reunião no... social. Sim. O nome já diz tudo. A gente não diz propositalmente, viu, Carol, que é curso de autoconhecimento. Então, é grupo de estudo do autoconhecimento. Esse é o foco. Aberto à comunidade. É claro que esse trabalho está dentro de uma instituição espírita, mas nós espíritas não temos nenhum tipo de preconceito, de partidarismo com relação a nada, né? Então, pessoas, claro que a maioria do grupo frequenta a nossa casa, conhece, acompanha nossas redes sociais, mas, por exemplo, como eu tenho uma grande parceira, que inclusive também está no nosso grupo de estudo, que é a Eliana Prestes, precisa conhecer a Eliana, uma maravilhosa tipo 2, ela fundou aqui em Florianópolis um instituto chamado Instituto Anvisa Atitude, que promove pós-graduação em psicologia transpessoal. Então ela falou comigo, Luiz, o que tu acha? O pessoal precisa fazer umas horas de atividade extra-classe, se eles participarem do grupo de estudo, está aberto para todo mundo. Então tem muitas pessoas no nosso grupo que são pessoas graduadas, que estão fazendo pós-graduação em transpessoal. Eu estou lembrando de uma pessoa maravilhosa, que inclusive me ajudou aqui na quarentena, que eu tinha um problema, precisou de fisioterapia, meio lombar, andou tendo um probleminha, ele estava no grupo, ele me ajudou. Pessoas que não são espíritas, pessoas que têm outras espiritualidades, pessoas que estão estudando. Então o nosso grupo foi reunindo assim, e o foco, primeiro, não é curso, não tem professor. Tem um animador de torcida, ou um facilitador, como a gente gosta de dizer, né Carol? Então, isso. Aí o protagonismo é chave. Desde o primeiro dia, a ideia é a seguinte, dizer assim, nós temos ferramentas transformadoras. Nenhum ser humano hoje pode dizer, mas eu não tenho dinheiro. É bobagem. Existe, agora mesmo com a corona crise, isso explodiu de um jeito. Então, qual o trabalho que eu vejo que eu faço? Motivar as pessoas, reunir as pessoas. E a festa acontece por si mesma. Eu fico impressionado, agora a gente passamos uma atividade agora no domingo, eu fico impressionado com os depoimentos que eles mandam para mim por e-mail. A coisa acontece por si mesma. É um fluxo. Então, é muito livre, é um grupo de estudo, a gente estuda, as pessoas, agora como a gente está à distância, não tem um encontro do grupo, né? A gente fez subgrupos por tipo virtuais. Nossa, que As bacana. pessoas Poxa, estão se muito além do bacana. grupão do GA, que tem o grupo que está mais bombado, quem está aqui, por exemplo, vai gostar de dizer, o grupo que está mais bombado é, de novo, o ENEA tipo 2. Logo já Nossa, teve bacana. uma pessoa ali, que é Regiane, que já fez um ano. Outra coisa bacana desse protagonismo, eu quero completar para não me alongar muito. A gente criou uma expressão lúdica, chamando embaixatipos. Então eu vou falar da Regiane. A Regiane, ela é embaixa 2. Ela fez o JAC 2018. Quando chegou em 2019, eu chamei uma turma, uma pessoa de cada eneatipo, que eu vi que estava investindo, que tinha interesse, gente ou que já trabalha na área, ou que mesmo não trabalha na área, mas gosta. Então, você não quer ser a gente chamou de monitor. Então, o que acontece no grupo de 2019? Quando esse grupo do eneatipo 2 se reuniu, já tinha uma pessoa que tinha feito o grupo anterior, que já tinha iniciado o processo, que também não é profissional necessariamente da área, nem conhecedor, mas ele foi lá e hoje esse ano a gente está chamando de embaixa 2, ou embaixa 3, ou Nossa, embaixa 4, embaixa... muito E é bom. maravilhoso, e as pessoas... Aí, de vez em quando, eu não estou nesses subgrupos, né? Até para deixar todo mundo livre, e a gente também não dá conta, e às vezes, de vez em quando, eu fico dizendo, poxa, mas lá tá pegando fogo, porque a turma lá tá abrindo o coração mesmo, tá? Porque aí fica um grupo menor, as pessoas se aproximam. E tu vê, Sim, mesmo virtualmente, Carol, é possível a gente estar junto. O isolamento não é perfeito. social, o isolamento é físico.
mas socialmente a gente pode estar muito conectado, né? E com uma rede de ajuda mútuas, né? É importante colocar que a gente, sempre quando eu começo a falar de enneagrama, eu gosto de colocar aquelas 10 leis do autoconhecimento, né? Que Domingos nos apresenta. E depois das 10 leis do autoconhecimento, ele fala das 10 leis do enneagrama. E a primeira lei do enneagrama que ele fala é que a gente só procurarás o enneagrama apenas quando estiver pronto para lidar com o que tu verdadeiramente és. Então, eu sempre gosto de falar que não são as pessoas que escolhem o enneagrama. Que eu acredito dentro de mim que, de uma forma mágica, é o enneagrama que escolhe as pessoas. Porque, de uma forma muito coincidente, às vezes, quando a gente monta uma turma aberta ou para grupos fechados, tem pessoas que vêm de última hora e tem pessoas que não vêm de última hora. Porque essas pessoas, elas são atraídas por esse conhecimento. E eu digo também que o enneagrama, ele é como um mosquitinho, né? Que ele vem, e quando ele vem dar a ferroadazinha dele, não tem mais cura. É impossível você voltar a ser o que você é depois de mergulhar dentro do enneagrama. Né? Eu conheço o enneagrama desde 2009, tem 11 anos. Conheci o enneagrama com o Padre Domingos, né? Nossa, foi um divisor de águas na minha vida. Eu não sei o que seria de mim hoje, né? Como mãe da Ana Maria, de 7 anos, que é um 8, né? É um 8 que eu acredito do instinto sexual, já apareceu aqui. Né? Então, assim, como mãe, como profissional, como professora, como filha, minha mãe é 5, né? Então, eu tinha dificuldade de compreender minha mãe, meu irmão é 5 também. Eu me achava muito diferente. Então, o enneagrama, para mim, foi um divisor de águas completo. Eu não consigo não olhar para as pessoas e não ver, né, sinais do que elas têm, do que elas podem ser, potencialidades. Então, assim, eu sempre digo que qualquer pessoa que trabalha com enneagrama, ele está trazendo um mapa, né, como o Domingos fala, psicoespiritual da personalidade humana, como uma forma de trazer consciência. Né? Ele serve apenas como você diz, um condutor. Ele leva aquilo e aquilo transforma. Aquilo leva luz, aquilo gera, né, gera vontade de viver, energia. E gera principalmente compaixão. Né? Compaixão com que, né, você chega. A gente fala muito o conceito de, né, fala que ajustamento. Cada um só dá o que tem, né? E que o que aconteceu era o melhor que poderia acontecer com as ferramentas que você tinha na época, mas que agora você tem ferramentas melhores. E aí, então, dentro desse contexto, né, eu quero perguntar quais outras técnicas você também leva para esse grupo, além do enneagrama, né? Quais outras, né? Por exemplo, aplica-se constelação familiar, né? Faz-se outras técnicas também dentro desse grupo, ou trabalha a fenomenologia também, deixa o fenômeno aparecer, né? Que tipo de trabalhos, que técnicas você utiliza dentro do grupo? Sim, boa pergunta. Olha só, quando a gente coloca que o nosso foco é autoconhecimento que produz a transformação pessoal, transformação interpessoal, transformação comunitária, transformação social, planetária, quiçá, né? Então, a nossa abordagem, ela é basicamente uma abordagem integrativa. Então, a gente vai trazendo as ferramentas que a gente conhece, como, por exemplo, eu trabalho no campo da psicologia transpessoal. Então, dentro do campo da transpessoal, não tem, né, Carol? A gente sabe porque a gente também tem esse mestre em comum, que é o Domingo. Não tem como não usar a meditação, por exemplo, como uma ferramenta extraordinária. Perfeito. Eu também, por isso que é integrativo. O enneagrama em si, ele é integrativo. A história dele é integrativa, o mapa é integrativo, sim, né? Então, eu também, a primeira formação que eu fiz, eu estou formado em psicologia há 20 anos, 21 anos, quando eu ainda estava na faculdade, né?
A primeira opção que eu fiz em formação extracurricular para ser psicoterapeuta com uma boa formação foi Reich, William Reich. Reich foi o pioneiro do trabalho corporal. Então, sempre que possível também, a gente introduz questões bioenergéticas, né? É Perfeito. claro que a gente faz, o nosso grupo de estudo ele tem um prazo curto, até para dar oportunidade para outras pessoas, mas sempre que possível, a gente vai introduzindo essas ferramentas de transformação, vivências, por exemplo, o trabalho com a criança ferida, que hoje a gente incorpora no Enneagrama, é um trabalho que não dá para deixar de trazer em algum momento, o trabalho com a criança ferida, né? Trabalho com o corpo, trabalho com a meditação, trabalho com a espiritualidade. Então a gente vai... Outra coisa que eu queria completar também, que eu acho bacana nessa visão comunitária, viu, Carol? Que é assim, tu falou muito bem, olha para o outro, reconhece o talento do outro, conhece... Eu, por exemplo, estou pensando numa pessoa agora, vou citar o nome dela, Samantha, que é minha amiga, que também já trabalhou na nossa ONG, ela é professora de educação artística, é uma grande artista, uma excelente pintora, né? E ela começou uma formação quase concluída em arte e terapia. Então, lá no meio do negócio, a gente diz assim, agora é com a Samantha. Uma vez eu tive que me ausentar, inclusive eu acho que eu fui para o módulo do Domingos, que eu estava fazendo a formação lá, o FESH, e naquele encontro, que era o encontro em 2018, eu não podia estar... Olha, quem vai conduzir o próximo encontro? Tá afim? Ela fez uma vivência, a gente bolou a vivência, e ela foi lá e ela trouxe... Então, essa visão comunitária também é o seguinte, todo mundo pode contribuir e a gente tem que estar... O que está fluindo naquele momento? Então, é muito rico essa ideia de que a gente está num coletivo e que esse coletivo tem recursos extraordinários, mas que às vezes as pessoas são um pouco tímidas, Carol. Como você é Eneatipo 3 e eu sou Eneatipo 7, a gente não costuma ser tímidos. Não. Então, o nosso papel, às vezes, é ajudar as pessoas a ficarem sem vergonha. No bom sentido. No bom sentido. Então, eu vejo, viu, Carol, que cada vez menos eu sou uma pessoa sempre muito preocupada com conteúdo. Se tu vê meu currículo, aquela coisa toda. Mas cada vez menos eu me esforço para levar menos conteúdo e levar mais setting. A gente preparando, não é a gente que vai fazer a festa, mas eu também posso organizar. Né? E às vezes a gente estimula, a gente... Então eu acho que o nosso papel é muito essa coisa assim de a gente permitir que as pessoas se expressem, porque é lindo que as pessoas têm... E as pessoas às vezes, não, mas eu preciso fazer mais um curso. Não, eu não sou professor, eu não tenho... Gente, é bobagem. A experiência humana... Às vezes não precisa nunca ter sentado no banco de escola, mas a pessoa tem uma riqueza que vai com certeza ajudar o outro e vai crescer junto, né? Então, assim, de alguma forma, isso me leva a pensar, né, que esse trabalho continuado, você me pontuou que tem mais de 10 anos, né, que faz esse trabalho, de alguma forma, essas pessoas que estavam ali trocando e aprendendo uma com as outras, de alguma forma, né, elas puderam dar e receber, né, elas puderam perceber que, às vezes, né, mesmo se achando incapazes, com algumas limitações, elas talvez se depararam com pessoas que precisavam de um pouco mais do que elas, né, e isso gera também esse dar e receber, essa prosperidade, como também, de alguma forma, né, é engraçado. Talvez sejam pessoas que, diante desse contexto de confinamento, né, de quarentena, de um pouco de incertezas e medo, né, que o coronavírus nos traz, são pessoas que estão um pouco mais preparadas para lidar, né, com essas adversidades. E talvez também, né, eu posso estar alucinando, são pessoas também que dentro dos seus contextos familiares, né, dentro dos contextos em que elas podem estar inseridas, mesmo que virtualmente, elas também estão colaborando para outras pessoas. Porque, de alguma forma, elas também receberam. Então, elas também estão transmitindo isso. Faz sentido o que eu estou falando ou eu estou aqui alucinando? Tu não está alucinando, tu está iluminando. E eu acho que essa tua introdução foi perfeita para a gente pegar o mote do que tu pensou para a nossa conversa, que é a melhor versão de si mesmo. Tu falou tudo agora, Carol. Eu sou só um pescador de pérolas, mas a pérola já está pronta. Olha só.
a melhor versão de cada um de nós não é individual. Essa é a beleza do Enneagrama. A pessoa pensa assim, autoconhecimento. Eu vou lá num grupo de estudo, ou num curso, sei lá, e vou aprender sobre mim. Não. Ela vai aprender sobre gente, porque a estrutura do Enneagrama, dos 9 arquétipos, dos novos perfis, os entrelaçamentos, os instintos, é impossível alguém usar essa ferramenta e aprender só sobre si. Essa é a beleza. Ah, mas eu tenho uma asa. Ah, então eu também tenho característica aqui e ali. Ah, eu também tenho a flecha no estresse, eu tenho a flecha. Então, tu falou tudo, a grande beleza e o grande segredo de nós podermos expressar nessa dimensão o nosso melhor é quando a gente sai do individualismo. E quando a coisa mais bela que eu vejo, quando eu vejo isso brilhar no olho de uma pessoa, Carol, é quando ela se interessa pelos outros e começa a enxergar assim, pô, mas eu já tive isso no nosso grupo, vários... Poxa, eu olhava uma pessoa que é tipo 8. Puxa, mas eu olhava para ela, não tinha nem coragem de falar com ela, porque ela sempre é dura, sempre... Aí a pessoa vai lá na frente, vai falar sobre ela, vai contar a história dela, né? Aí a pessoa começa a ver que aquele 8 lá dentro também tem uma coisa linda da essência dele, que é uma inocência que ela nunca tinha visto. Aí ela começa a perceber, puxa, mas aquela pessoa ela tem qualidades, ela tem algumas sombras, mas ela também tem características fantásticas. E isso também serve de estímulo para mim. Talvez eu estou precisando um pouquinho mais de força nas minhas coisas. Estou precisando, talvez, assim, de assumir um pouquinho mais de liderança. Então, aquela pessoa lá vai me ensinar porque ela tem facilidade na liderança. Mas eu tenho facilidade de ser empático, então eu também posso transmitir para ele empatia. Então, a melhor versão de nós mesmos nunca é uma versão individualizada. É uma versão coletiva, onde que eu me permito mergulhar dentro de mim, mas a ferramenta desenvolvendo uma inteligência intrapessoal, mas eu também começo a olhar para o outro e o outro me serve de espelho e eu vou aprendendo a ver que ele está olhando a vida de um jeito um pouco diferente, ele está numa outra esquina do mapa. Então, mas então, puxa, então ele está olhando para lá, mas ele está usando um óculos azul, então eu estou usando um óculos amarelo. Ei, peraí, mas eu também posso usar o azul de vez em quando e às vezes eu uso o azul. Então ele vai desenvolvendo uma inteligência que hoje é necessária, é fundamental para a transformação do planeta, a inteligência interpessoal. Quando a gente fala em inteligência emocional, essas duas coisas estão. As pessoas acham que inteligência emocional é só saber lidar com as suas emoções, não é. É saber reconhecer a emoção no outro. A maior parte dos nossos conflitos, tanto de relacionamentos pessoais, quanto relacionamentos dentro das organizações, relacionamentos sociais e políticos e tal, é que a gente não enxerga o outro. A gente tem um prisma para olhar a vida e a gente pressupõe, antes de autoconhecimento, antes de Enneagrama, antes de qualquer ferramenta, né, Carol? Todos nós pressupomos que todo mundo está olhando do mesmo jeito. Não estão. São jeitos diferentes de olhar, de interagir com a vida. Só que o que é bonito, todos nós temos esses 9 olhares. E é lindo quando o outro serve de espelho para mim e quando eu sirvo de espelho para o outro. Então, por exemplo, no grupo atual, esses dias eu recebi um e-mail, né, que as pessoas ficam me dando feedback, eu peço algumas tarefas. Aí a pessoa disse assim, eu acho que meu marido também é tipo 9. Puxa, que lindo! Ela começou a descobrir que tinha características lá no marido que às vezes era difícil, mas ao mesmo tempo também espelhava dela, né? Então é uma ferramenta que ajuda a gente a ser melhor, mas nunca é eu ser melhor. É nós. A melhor versão de cada um de nós não é a minha melhor versão, é a nossa melhor versão. Perfeito. Muito lindo o que você disse, né? A gente sempre fala que quando a gente joga uma pedrinha, né, num rio, ela vai ali em ondas e consegue mudar um todo, né? Então é aquela pequena ação que muda o todo. Eu acredito que esse contexto agora que está acontecendo, ele tem uma importância sistêmica muito grande, né? Os espiritualistas, né, eu gosto muito, né, do Haroldo Dutra, de Valdo Franco, né? Procurei, né, ler um pouco aí, eles falam sobre a transição planetária, né? Tem também outros espiritualistas que falam que é um período probatório, que ele pode ser visto como uma grande oportunidade para a evolução da consciência. É um grande período em que as pessoas vão sair dessa visão, como você pontuou magnificamente, né, dessa visão do eu,
para a visão da sociedade, do eu como cidade, do eu como profissional, do eu como todo, né? E eu acho muito lindo aqui a fala de Luciana, né? Luciana Seixas, né, que também é da Bahia Ilhéus, ela trabalha com, né, analista comportamental, e ela trouxe: a melhor versão de nós mesmos é uma versão coletiva. É isso aí. Né? Então, eu achei assim essa frase dela espetacular. E aí foi, né, complementada, né, empatia, e fantástica a sua colocação. Quando eu ministro a disciplina de neurociência, quando a gente vai dar aula de inteligência, a gente fala primeiro da inteligência, inteligência intelectual ou cognitiva, que depois, né, ela foi ultrapassada pela inteligência emocional, e hoje, né, também como você pontuou, ela já foi ultrapassada pela inteligência positiva. Né? O que é essa inteligência positiva? É a capacidade que eu tenho de, olhando os meus pontos fortes e os pontos fracos, né, de eu conseguir minimizar o impacto negativo das minhas crenças limitantes e me colocar em ação, gerando resultados. Ou seja, não adianta um indivíduo com muito conhecimento técnico, não adianta o indivíduo com algum conhecimento de inteligência emocional, se ele não dominar a si mesmo, né? Como também se fala, se ele não dominar os seus próprios dragões, porque ele não vai se colocar em movimento, né? Ele não vai atingir os resultados que ele precisa. Então ele vai ser um indivíduo com limitações. Então, eu vejo o conhecimento do Eneagrama como um mapa em que você compreende tanto quem você é, quem você era, quem você se tornou, e o mais bonito, ele te convida a resgatar o teu verdadeiro eu. E dentro desse contexto, falar também da quadrinidade, né? Você fala muito desse ser social, mas da importância também de, dentro desse contexto, olhar-se, né, o corpo, né, o seu corpo está saudável, né, você tem saúde física, saúde mental. Olhar também a mente, né, que quais são os teus pensamentos, quais são as tuas crenças, qual é o teu mapa mental. Olhar também as emoções, né, quais são as emoções que dominam, e o Eneagrama, né, ele traz muito isso com a questão das paixões, né, a gente entende e pode trabalhar os mecanismos de defesa, mas também olhar a questão da espiritualidade. Eu acho que o grande tesouro do Eneagrama é essa possibilidade de nós sermos alguém melhor. É entender que nós estamos hoje vestindo máscaras, que nós colocamos para nos tornarmos aceitos, mas que muitas vezes foge do que realmente nós somos. E aí ele nos conduz a fazer esse caminho de volta, né? E você falando, Luiz, a minha primeira experiência com o Eneagrama que eu fiz foi também um trabalho voluntário numa casa espírita aqui em Fortaleza. Olha! Né? Uma casa espírita bem tradicional, que já tem muito tempo, né? Que é o Círculo de Renovação Espiritual. Né? E foi um trabalho muito rico, porque muitas pessoas que procuram a casa espírita estão em sofrimento. Né? Então, eles estão, às vezes, buscando um acalanto, respostas, né? Buscando. Então, assim, esse conhecimento, ele pôde, junto com os conhecimentos da doutrina espírita, né? Com um trabalho que se faz muito sério, né? Ele trouxe muitos benefícios às pessoas que participam. Então, fala um pouquinho para mim, né, do que é que você observa dentro do que eu coloquei. Né, eu quero dar também aqui um abraço a algumas pessoas que entraram agora, o Vinícius, que está conosco, Vander Bruna, Adri Colasso, né, que também é, né, tipo 3, minha mentoranda, Verônica Santos, Dr. Gustavo Almeida, Beatriz, Tony Alvarez, minha amada e queridíssima Márcia Rúbia. Você conhece, né, a Márcia Rúbia? É o Júnior Garcia e Kátia Lacerda. Sejam bem-vindos, né? Sejam todos bem-vindos à live.
Então, a palavra é com você, Luiz. O que é que você tem a Olha, falar dentro desse trabalho do Espiritismo junto com o Eneagrama? O que é que você tem observado? acredito firmemente, Carol, de que o Enneagrama veio como uma bênção para os nossos tempos, sendo marinado ao longo dos séculos. Antes lá, já está lá na Odisseia de Homero, já está lá os 9 arquétipos, e chegou ao nosso tempo com a contribuição de diversas culturas. Isso que é lindo no Enneagrama. Ele tem a cultura judaica, ele tem a cultura grega, ele tem a cultura cristã, ele tem a cultura muçulmana com o sufismo, ele tem a cultura... A América do Sul contribuiu de forma extraordinária, através de Chasso, através de Naranjo, né? Através do Padre Domingos e tanta gente maravilhosa. Então, o Enneagrama não é uma religião, mas é uma tradição de apoio para a verdadeira espiritualidade, porque, infelizmente, no nosso planeta, muitos irmãos nossos que estão no caminho espiritual estão fugindo de si mesmos. E o Enneagrama, ele nos traz esse espelho divino para que a gente tenha a coragem, a ousadia de olhar para nós mesmos e sabermos que realmente tem uma luz extraordinária aqui nesse coração. Mas a gente precisa aprender a atravessar nossas sombras. É essa a bênção do Enneagrama. Então, ele não tem uma marca religiosa, porque ele serve, e é muito interessante, porque você sabe que nos Estados Unidos, quem tirou o Enneagrama de um círculo muito restrito, que era no início, foram os padres jesuítas. Sim. Tem muitos Padres padres, do muitos Deserto. sacerdotes católicos que utilizam da sabedoria do Enneagrama, né? Porque tem uma ligação muito grande com os padres do deserto, que foram cristãos do tempo primitivo, né? E a gente, depois, eu tenho em casa também um livro que eu adoro de uma pastora protestante. Nós espíritas também estamos nos apropriando. Então, o que é legal é que, inclusive, vira um campo transdisciplinar, onde que eu vou. Uma das maiores alegrias da minha vida, vou contar para vocês aqui, vou abrir meu coração, foi o contato que eu tive com o Padre Domingos, porque eu sou um médium espírita e ele é padre sacerdote católico. E eu vou te contar uma emoção linda que eu tive no penúltimo formação que eu fui, do módulo lá, porque eu interrompi, eu tive um processo nesse meio. Ele me chamou para uma reunião ecumênica lá na igrejinha, lá da comunidade Shalom, da Capela Shalom. Eu sou palestrante desde que eu tinha 17 anos, eu nunca fui convidado para um culto ecumênico. Normalmente o espiritismo é deixado de lado, inclusive pelas tradições cristãs, e nós somos uma tradição cristã. Nossa doutrina está totalmente baseada no ensino de Jesus, no Evangelho, né? E eu fui lá e falei de Maria Madalena, e quando eu conheci esse homem, e vi que, além de todo o conhecimento que essa ferramenta dá, ela ainda nos aproxima. Então, vai muito além do que a gente imagina. É um campo, né, que pode aprofundar e tornar autêntica a nossa espiritualidade. Porque, infelizmente, no planeta, aqui vai um pouco de manifesto de denúncia, muita espiritualidade não ajuda, de fato, as pessoas, porque não ajuda as pessoas a encarar suas sombras. Sem o conhecimento do ego e da personalidade, ninguém vai furar o céu. A gente tem que fazer o trabalho. Eu costumo dizer assim, tem um oásis divino. Com certeza tem. Mas tem um deserto para atravessar. O que é o bonito do Enneagrama, Carol? Inclusive aconteceu comigo que tive 2 grandes emergências espirituais na minha vida. O que acontece? Ele nos ajuda a entender esses processos. Por que eu sou tipo 7? Normalmente a minha energia é feliz, é bem resolvida, é alegre, é criativa, gosta da vida, tem tesão por viver. E eu tive 2 grandes depressões. Aí um dia eu encontrei um trabalho de Enneagrama sobre São Francisco de Assis, que vamos dizer assim, é o nosso arquétipo máximo do energia do tipo 7, né? Que inclusive hoje eu acordei com a energia do Francisco de Assis por uma bênção imerecida, acordei com a energia dele, fizemos um trabalho aqui em casa, eu e minha esposa, com a energia de Francisco de Assis, né? E a gente vai ler uma biografia num grande trabalho de uns professores de Enneagrama espanhóis, e eles estudaram a personalidade de Francisco, e ele também teve 2 grandes depressões. Um cara extraordinário, um cara que não tem nem nome para dizer o que essa energia que a gente precisa trazer de volta. O primeiro ecologista da história, o primeiro grande filantropo, o primeiro grande, enfim, de tudo, né? Então, o que acontece? O Enneagrama, ele vai nos ajudar
a fazer, nós que estamos no campo espiritual, seja qual for a religião, ou mesmo que não seja uma religião, seja um caminho, xamanismo, qualquer, né, caminho espiritual, ele vai nos ajudar a encarar as nossas verdades internas, ele vai tornar a nossa espiritualidade autêntica. Então, quem não faz esse trabalho pode estar vivendo uma ilusão, como, por exemplo, pode estar vivendo muito mais na máscara ou na persona, como a gente diz, do que, na verdade, no selva, porque ele introduziu na cabeça dele determinados padrões e ele segue aquilo, mas, na verdade, Jesus tinha uma expressão para isso muito dura com os fariseus, que eram a classe religiosa dominante do judaísmo, que eram os caras que mandavam lá no judaísmo, os fariseus. Ele dizia assim, olha, Jesus às vezes era duro, tinha um lado 8 bem forte. Jesus dizia assim, túmulos caiados por fora e cheio de podridões por dentro. Que lindo isso. Eles eram a classe dominante e espiritual dominante. Eles dominavam o templo. Eles dominavam a religião judaica, uma religião milenar, a primeira religião monoteísta da história. Então, o que o Enneagrama vai nos dizer? Olha, a gente tem que reconhecer que a gente por fora está bonitinho, está ajeitadinho, né, por cima babados e rendas, e por baixo Deus me defenda. Então a gente tem que encarar nossas sombras, e o Enneagrama nos ajuda com uma beleza, com uma leveza, com uma profundidade a encarar essas sombras, essas feridas, as coisas mal resolvidas. Não importa se eu acredito na reencarnação, eu só acredito numa vida, serve para todo mundo, porque vai trabalhar com as emoções humanas. Então, olha, é lindo. Nossa, você está tão inspirado, né? E eu vejo assim, os comentários aqui, né? Dizendo o quanto você ilumina, o quanto você colabora com as pessoas, o quanto você tem amor por esse conhecimento, né? E ajuda tantas pessoas, né? Que bonito, Luiz. Bom, gente, o tempo voou. Nós só temos 3 minutos para finalizar essa live, né? Eu estou com o coração resplandecendo de gratidão. Estou muito feliz, né, por tudo que você trouxe aqui, por tudo que a gente pôde colocar. Eu acho que as pessoas que tiveram o prazer de estar conosco perceberam o quão foi profundo, né, o quanto foi de coração tudo que foi colocado. Então, eu só quero te agradecer e te dizer, né, que por coincidência, a gente tem um grupo de estudo de facilitadores em Enneagrama, que inclusive Marcinha faz parte, né? E que o nosso mentor é Francisco de Assis também. Oh. É o mentor do nosso grupo, né? Então, assim, quando você mandou para mim a imagem, aquilo para mim foi tão comovente. Eu digo, nossa, ele está sintonizado, estamos com uma linha de pensamento, né? Então, gratidão. Eu queria que você, em 1 minuto, né, trouxesse sua palavra de fechamento, né? Dentro de tudo tão bonito que você já trouxe, né? Qual é o recado final que você tem a dizer, Carol, a essas pessoas que estão conosco? Olha só. Tu falou de neurociência, a gente estuda hoje e o Enneagrama trabalha com as 3 inteligências, né? Com a inteligência mais racional, a inteligência emocional e com a inteligência instintiva ou prática. Então, o que é importante hoje? O Enneagrama são 9 grandes arquétipos, mas hoje, para enfrentar essa grande coronacrise que está mexendo, que deu uma freada no nosso trem planetário, todos nós podemos desenvolver os 3 arquétipos, que é um arquétipo para cada tríade, para cada inteligência. Primeiro, todos nós precisamos desenvolver na inteligência prática e instintiva, precisamos desenvolver o nosso guerreiro interior, que o guerreiro não é um soldado que é mandado, o guerreiro ele luta por um ideal, é a inteligência prática, instintiva de fazer, de acontecer. Vamos ter que fazer, vamos ter que ajudar, tem cesta básica, tem gente doente, vamos fazer. Outra coisa, temos que desenvolver o arquétipo, que é a tríade mental do 5, do 6 e do 7, que é do mestre interior. Todos nós temos uma sabedoria incrível e temos hoje ferramentas para desenvolver. Todos nós temos um mestre interior. Não é tanto tempo de buscar outros mestres, é buscar esse mestre que está aqui. E, finalmente, energia lá da tríade emocional 2, 3 e 4, que é o arquétipo do quê? O arquétipo do cuidador. Então, o que nós precisamos hoje? Nós precisamos de garra, de força, de fazer, de acontecer o que tem que acontecer, tem que ser feito, e vamos atrás, e não vamos deixar ninguém para trás. Temos que desenvolver essa sabedoria, essa mestria, essa capacidade de desenvolver a inteligência e entender bem as coisas, né? E nós temos que desenvolver esse lado amoroso, esse lado cuidador, esse lado
que a gente tanto precisa. Sejamos todos nós guerreiros, cuidadores e mestres de coração, do coração. Eu vou encerrar essa live, mas eu vou te convidar para a gente voltar só para esse fechamento, pode ser? Pode ser, sim. Tá, vou encerrar agora, senão a gente vai ser derrubado. Até já, viu? Tá, eu aguardo.